E o último exercício da lista sobre funções dizia o seguinte: em relação à função quadrática y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, responda as questões abaixo. Utilize os exemplos que estão nos slides sobre o conteúdo de funções. O item A ele pergunta: qual é o valor do a, do b e do c para essa função? Então a gente sabe que uma função quadrática é escrita da forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o a é o valor que multiplica o x ao quadrado. Então, menos x ao quadrado significa que o a vale menos 1. Porque se a gente deve x ao quadrado, a gente deve 1x ao quadrado, né? O b é o valor que multiplica o x, então o b vale 6. E o c é o termo independente, que não tem x junto, né? Então, o c vale menos 5. No item B, ele pede quais são as raízes dessa função. Para encontrar as raízes, utilize a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara já está aqui, né? Ela é para encontrar as raízes de uma função quadrática. A gente sabe que para achar a raiz x vai ser igual a menos b mais e menos a raiz do b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2a. Então, o primeiro passo é substituir nessa fórmula de Bhaskara os valores do a, b e c retirados no item A. Então, vai ser x igual a menos b, o b é 6, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 5. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é menos 1, ok? Vou continuar aqui embaixo. Então, vai repetir esse menos 6, porque a gente precisa começar a resolver primeiro o que está aqui dentro dessa raiz. Então, ó, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, vai dar 36. Aqui, ó, é uma multiplicação de 3 números, tem que fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais com menos vai dar menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Então, a gente vai repetir o menos 6 novamente, porque a gente não terminou de resolver a raiz. 36 tira 20 dá 16, dividido por menos 2. Então, menos 6 mais e menos, quanto que é a raiz de 16? Raiz de 16 é 4, né? Dividido por menos 2. Quando a gente chega nessa parte, quando aqui dentro da raiz dá um número positivo, a gente consegue tirar da raiz, a gente separa em x1 e x2. Se aqui dentro da raiz desse 0, era só dividir esse daqui por esse, né? Ia só ter, a função quadrática só teria uma raiz real, né? E se aqui dentro desse um número negativo, aí a gente ia parar aqui e ia dizer que não tem raiz real, mas aqui deu um número positivo, independente de ter raiz exata ou não. Se o número é positivo, sempre vai conseguir separar em x1 e x2. No x1 usa só o sinal de mais, então vai ser menos 6 mais 4 dividido por menos 2. No x2 vai usar só o sinal de menos, menos 6 menos 4 dividido por menos 2. Se você deve 6 e tem 4, você fica devendo 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1 positivo. Menos com menos fica mais. Se você deve 6 e deve 4, você deve 10. Menos 10 dividido por menos 2 vai dar 5. Menos com menos dá mais. Então, essa função possui duas raízes, que é o 1 e o 5. Isso significa que o gráfico dessa função, que é uma parábola, né, uma curva chamada de parábola, vai passar no 1 e no 5 do eixo x. Então, aqui eu fiz mais ou menos o desenho das parábolas, né? A parábola ela pode ter um ponto de mínimo, que é o ponto mais baixo do gráfico, quando o a for positivo, ou um ponto de máximo, que é o ponto mais alto do gráfico, quando o a for negativo, certo? Para achar esse ponto, que a gente chama de vértice da parábola, a gente usa uma fórmula que eu também passei para vocês. Como isso aqui é um ponto do plano cartesiano, vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, né? Todo ponto do plano cartesiano precisa ser representado por dois números. A primeira coordenada é o x, a segunda coordenada é o y. Para a gente achar o vértice de uma parábola, a gente pode utilizar essa fórmula, então. Então, no item C, ele pede qual é o vértice. Então, a gente vai usar a fórmula para encontrar o vértice, ok? O x do vértice é menos b dividido por 2a. Que b? Esse b que a gente tem na lei de formação da função, mesmo que a gente utilizou para fazer a Bhaskara. Então, é menos b, o b vale 6, vai ficar menos 6. Dividido por 2 vezes o a. O a vale menos 1. Então, dividido por 2 vezes o menos 1. Ok? Resolvendo isso, essa continha, a gente vai achar o x do vértice. E o y do vértice é menos delta dividido por 4a. O delta, não sei se vocês lembram, mas ele é tudo que está aqui dentro da raiz na fórmula de Bhaskara. Delta vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente já resolveu isso daqui, ó.
Esse resultado final que deu aqui dentro da raiz, antes de tirar a raiz, tá? O resultado final que deu antes de tirar a raiz aqui é o delta. Então, nessa função, o delta dá 16. Então, é menos delta, vai ser menos 16, dividido por 4a. Então, a vale menos 1, 4 vezes menos 1. Então, resolvendo essa continha, a gente vai encontrar o ponto que representa o vértice. Primeiro, vai resolver a parte de baixo, né? Então, eu vou repetir o menos 6, 2 vezes menos 1 é menos 2. Vou repetir o menos 16, 4 vezes menos 1 é menos 4. Agora, vamos resolver aqui do ladinho. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Menos com menos dá mais. 16 dividido por 4 dá 4. Então, o vértice, que é o ponto mais alto ou mais baixo do gráfico, é o 3 com 4 do plano cartesiano. Agora, será que essa função em específico tem um ponto de vértice, que é um ponto de mínimo, que é o mais baixo, ou um ponto de máximo, que é o mais alto? Para isso, a gente vai responder essa pergunta do item D. Ó. A concavidade, a abertura da parábola que representa o gráfico dessa função é voltada para cima ou para baixo? Então, ela vai ser, a abertura, né, vai ser para cima quando A é positivo, o A é maior que zero. E a abertura da parábola vai ser para baixo quando A for negativo, quando A for menor que zero. Então, vamos observar aqui o A. Aqui na frente do x ao quadrado, o A é menos 1, o A é negativo. Isso significa que ela é desse tipo aqui, ó. Então, a abertura da parábola é para baixo. Então, o vértice que a gente achou no item C, ele é um ponto de máximo, porque ele está para cima, né? O ponto mais alto. Então, vamos responder essa pergunta aqui. Então, a abertura da parábola é voltada para baixo, justifique, pois o A é menor que zero, né? O A é menos 1, ok?